Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. É sempre um momento especial quando podemos conversar e compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos vocês que têm colocado comentários tão gentis, tão bondosos. Muito obrigado. E agradecer a vocês todos que têm colocado um like quando gostam desta publicação que faço com frequência, 3 vezes por semana. Outro dia estava conversando com uma senhora e ela comentou que ela estava mexendo no seu YouTube e então apareceu esta publicação que eu sempre faço. E ela então se tornou uma seguidora e começou a seguir. Cada vez que você coloca um like, você está dizendo para o YouTube que é para ele compartilhar com mais pessoas essas publicações. Eu sou muito grato, muito obrigado, tá bom? Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios 111. A igreja estava endividada. O templo de Kirtland havia sido construído apenas 6 anos depois da igreja ser restaurada e exauriu todos os recursos da igreja. Além disso, lá no Missouri, os santos estavam sendo expulsos, as propriedades da igreja foram tomadas, que era uma fonte de renda, como, por exemplo, o armazém do Whitney e também a tipografia, que eram fontes de recursos para a igreja. E o Senhor tinha ordenado que fosse comprada mais terras para os santos, e a igreja se encontrava numa situação bem difícil financeiramente. Nesta ocasião, um irmão chamado William Purgs chegou em Kirtland, Ohio, e conversou com o profeta explicando que lá em Salem existia uma casa de uma viúva e que naquela casa, no porão, fora enterrada uma grande quantidade de dinheiro. Joseph viu naquele momento ali uma oportunidade do Senhor ajudar as pessoas, a igreja, a saldar suas dívidas. Então, sem nenhuma intenção própria, mas para resolver estes problemas da igreja, e também pensando que poderia ser a mão do Senhor ajudando-os, ele e alguns irmãos se dirigiram para Salem. No primeiro dia que eles lá chegaram, eles receberam esta revelação que está aqui em Doutrina e Convênios 111. Vamos ver. Eu, o Senhor, vosso Deus, não estou descontente com vossa viagem, apesar de vossa imprudência. Olha que interessante. O Senhor estava dizendo que eles haviam sido imprudentes. O que é ser imprudente? Faltou juízo, bom senso, faltou ponderação, foram imprudentes. E pensando sobre imprudência, eu gostaria de comentar com vocês assim, qual a diferença entre erro e pecado? Vamos dar uma olhadinha aqui em Doutrina e Convênios, no capítulo 1, versículos 25 e 27. No 25 diz assim: e se errassem, isso fosse revelado. Então, se fizessem escolhas erradas, isso fosse revelado para que pudessem escolher melhor. No 27, e se pecassem, fossem repreendidos para que se arrependessem. Observe que o pecado já era diferente. Teriam que ser repreendidos, chamados ao arrependimento. Porque o pecado tem consequências graves. O pecado é você deliberadamente fazer algo que é contrário aos mandamentos de Deus. O pecado afasta a companhia do Espírito Santo. O pecado impede a todos nós de retornarmos à presença de nosso Pai Celestial como filhos amados e exaltados. E aqui, insensatez é um erro. Falando sobre erros, o elder Dallin H. Oaks, na época, membro do Quórum dos 12, hoje o presidente Oaks, ele é primeiro conselheiro na primeira presidência e presidente do Quórum dos 12 Apóstolos. Ele disse assim, abre aspas, os erros são inevitáveis no processo do crescimento da mortalidade. Evitar toda possibilidade de erro é evitar toda possibilidade de crescimento. Na parábola dos talentos, o Senhor falou de um servo
que estava tão ansioso para minimizar os riscos de perda devido a um investimento equivocado, que escondeu seu talento e não fez nada com ele. Esse servo foi condenado por seu mestre. Se estivermos dispostos a ser corrigidos por nossos erros inocentes podem ser uma fonte de crescimento e progresso. Fim da citação. Então eu gostaria de lembrar a todos nós que erro não é pecado e que no processo da maturidade, na mortalidade, na nossa vida, nós vamos cometer alguns erros inocentes. E gostaria de chamar a atenção que às vezes algumas pessoas veem todos os erros como pecados, quando na verdade foi um simples erro que faz parte do nosso progresso espiritual. Espero que você mesmo possa olhar para si mesmo diante do espelho e se ver como um filho ou uma filha amada, especial de nosso Pai Celestial. E que possa ter compreensão que muitas vezes você faz alguns erros que não são pecados, que fazem partes do seu crescimento espiritual e do seu amadurecimento aqui na Terra. Que possa rapidamente corrigir esses erros e ir em frente com alegria. Lembra que o Senhor falou aqui, não estou descontente com a sua viagem, falou para Deus e os irmãos, apesar de sua insensatez, de sua imprudência. Que possamos ser mais prudentes. Quando nós damos ouvidos à voz do Senhor, mesmo as nossas escolhas imprudentes, permite que o Senhor nos ensine e faça com que tenhamos sucesso. Observe no versículo 2 de Doutrina e Convênio 111. Tenho muitos tesouros para vós nessa cidade, para o benefício de Sião, e muita gente nessa cidade que reunirei no devido tempo, para o benefício de Sião, por intermédio de vós. Joseph e os irmãos que o acompanhavam alugaram uma casa e foram de casa em casa pregando o Evangelho. Naquele momento eles não tiveram muito sucesso. 5 anos mais tarde, o irmão Erausto Snow, ele foi chamado para ir a Salem e pregar o Evangelho. Ele ficou lá por um bom tempo. E em novembro de 1841, as primeiras pessoas foram batizadas. Em março de 1842, o primeiro ramo foi organizado com 53 pessoas. E em fevereiro de 1843, já contavam com 110 ramos, 110 pessoas naquele ramo. Tá bom? Muitas dessas pessoas foram para Nauvoo e de lá depois migraram para a região do Vale do Lago Salgado. Alguns permaneceram fortalecendo os irmãos e o ramo que lá se encontrava. Então, quando nós damos ouvidos à voz do Senhor, durante esse processo do amadurecimento, apesar de nossas escolhas imprudentes às vezes, o Senhor nos ensina e nos abençoa. É o que nós vimos aqui no caso de Salem. Existiam pessoas lá, e no devido tempo do Senhor, elas foram achadas e passaram a fazer parte do reino de Deus na terra. O Senhor disse para que eles não se preocupassem com as dívidas, porque seriam pagas, e que o Senhor teria misericórdia de Sião. E no versículo 7 e 8 o Senhor diz assim: permanecei neste lugar e nas regiões circunvizinhas, e o lugar onde é minha vontade que permaneçais, principalmente ser-vos-á indicado pela paz e poder de meu espírito, que fluirá para vós. O elder Richard Scott, ele ensinou sobre recebermos revelação pessoal, e ele disse assim, quer ver? Abre aspas, o sentimento de paz é o testemunho de confirmação mais comum que experimento pessoalmente. Fechar aspas. Então, um apóstolo do Senhor, o elder Richard J. Scott, já falecido, ele falou que o sentimento mais comum que ele tem como um sentimento de confirmação é sentir paz.
Vejam só a experiência de Oliver Cowdery, que está em Doutrina e Convênios, no capítulo 6, versículos 22 e 23. Diz assim: em verdade eu te digo, se desejais mais um testemunho, volve tua mente para a noite em que clamaste a mim em teu coração, a fim de saberes a respeito da veracidade destas coisas. Não dei paz à tua mente quanto ao assunto, que maior testemunho podes ter que o de Deus. Então, nosso Pai Celestial, quando quer nos dar respostas sobre determinados assuntos, ele dá um sentimento de paz ao coração. Gostaria de convidar você e todos os que vão me ouvir aqui no futuro, que pudessem, quando estiverem orando, aguardar depois da oração, para ver se você sente paz, a paz que confirma a resposta de tua oração, a decisão que você toma. Eu sei que muitas vezes nós temos que tomar importantes decisões. Vejo eu mesmo, sempre quando vou tomar algumas decisões e vem aquele sentimento de angústia, de frustração, de aflição, eu sei que não devo tomar aquela decisão. Mas quando eu recebo um sentimento de paz, de conforto, de serenidade, eu sei que o Senhor está respondendo afirmativamente àquela minha questão, dando-me um testemunho do Espírito de que devo fazer aquilo que o Senhor manifestou ao meu coração. Também sei que às vezes recebemos um sentimento de paz sobre determinada questão e nem sempre é confortável ou nem sempre é fácil seguir aquela orientação. Mas quando nós nos dispomos a seguir a orientação do Senhor, tudo vai dar certo, tudo no final dá tudo certo. E eu convido a você a buscar o Senhor através de oração e receber as respostas de oração. E uma das respostas confirmadoras pode ser através desse sentimento de paz. E eu deixo essa pequena mensagem testificando que Jesus Cristo vive e que temos apóstolos vivos que são testemunhas especiais do Salvador para os nossos dias. O testemunho de que Jesus Cristo vive e ressuscitou e dirige sua igreja em nossos dias. E eu deixo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridas irmãs, queridos irmãos, tenham uma ótima conferência, aprecie cada momento. Tchau, cuide-se bem.